Opa, como é que vocês estão? Meus vagabundinhos preferidos dessa internet. Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Vai deixando o botão ou pode me seguir lá no Instagram para vocês indicar alguma obra nova. No episódio anterior, o Prota finalmente começou a subir a torre de novo e agora está no andar 26, aonde precisa proteger a Lágrima de Ra durante um mês dos monstros que vão ficar atacando eles. Os figurantes ficam apenas olhando para o nosso Protinha e o Protinha apenas olhando para aquele lugar congelado e frio. Ele fala, pô, tá ferrado desse jeito, né? O andar 26 foi inspirado na guerra entre o deus do sol Ra e o demônio da noite. Os monstros de gelo que pertencem ao Apopis são especialistas em energia gélida e não sentem nenhuma dor, independente de qual parte do corpo você tenha acertado. Quanto mais ao centro do andar você for, mais fortes serão os monstros, ficando mais difícil até mesmo para o alto rank lidarem com essas coisas. E a partir de agora, tem duas maneiras de passar pelo andar. A primeira seria proteger a Lágrima de Ra dos ataques dos monstros de gelo durante apenas um mês. Eles sempre vão atacar à meia-noite. O problema desse jeito seria quando os recursos ficarem escassos. Isso pode causar uma briga entre os jogadores. Se tiver alguns milhares de monstros, não vai ser difícil de lidar, mas se tiver alguns milhões deles vindo, acha que não vai conseguir suportar tudo sozinho. Ou seja, para proteger a Lágrima de Ra, ele precisa cooperar com outras pessoas. É exatamente isso que ele precisa fazer. E o Xanon apenas observando, falando, cooperar? Você sabe que é isso, mestre? E será que as pessoas vão querer te ajudar? Depois de pensar um pouquinho, fala que parece que cooperação tá fora de cogitação. Lidar com esses monstros já vai ser difícil. Agora lutar contra os monstros e jogadores vai dar uma dor de cabeça gigantesca, mas não tem escolha, além de fazer tudo sozinho. Afinal de contas, precisa testar uma coisa também. Já começa a invocar aos poucos os seus soldados esqueletos. E o segurante falando, caramba, o que é isso? Tá agarrando a minha perna, a morte tá me chamando. Perguntam o que ele tá fazendo em acumulador. O Prota manda eles focar em defender o castelo. Vai dar os recursos necessários para todo mundo fazer isso. Temos a Lágrima de Ra guardada bem aqui comigo. Deixa aqui que o pai protege. Já vai pulando o murinho, falando que agora ele vai dar um rolê ali embaixo. Vai caindo numa altura gigantesca que nem dá pra ver o fundo. O segundo jeito de concluir esse andar também é bem fácil. Seria roubando o dente do Apopis, que está no centro desse andar, na base dos monstros de gelo, todo escondido. Já vai usando a sua asinha de fogo, que ele não é besta, ele não vai cair lá de cima, né? Já faz aquele pouso lendário de herói ficando de joelho. Claro, roubar o dente do Apopis, comparavelmente mais difícil do que proteger a Lágrima de Ra. Chama o Xanon e o Hireong pra vir dar uma ajudinha também. Os dois já aparecem boladão, destruindo o chão, que os caras parecem pedreiro, cavando tudo. Fala que não precisam esperar até meia-noite para os monstros aparecerem, porque tá todo mundo aqui. E o segurante sem entender, falando, que diabo é isso? Por que tá tremendo tanto? Uma avalanche tá acontecendo. E a névoa vai ficando cada vez mais forte. E o Robocop só apontando, tá vendo ali? Eu tô vendo alguma coisa. Já vai vendo umas perninhas peludas no meio da neve. Mas não vão fazer nada para entrar na base dos monstros de gelo, que por sinal deve ser mais de milhões deles lá dentro. Ele precisaria usar todo o seu poder. E o pessoal perguntando, que diabo é isso? Como tem tantos monstros ali? E que luz é aquela que tá brilhando? É claro que era o Prota segurando a sua espadona. Fala, rainha do verão, minha parceira. O incrível sangue que criou os descendentes do dragão vermelho com 81 olhos. O que pode acontecer se ela for alimentada pela espada sagrada, hein? A sua espada já começa a ficar vibrando de novo. A Vigrid já upa um monte de nível, ganhando várias habilidades que eu não vou nem falar pra vocês, que vocês vão esquecer. Todo mundo tem TDAH mesmo agora, de acordo com o TikTok. E o Prota já vem pulando pra cima, usando a sua onda de fogo, fazendo vários tornadozinhos. Eu queria ver alguém entrar embaixo. Os monstros já ficam gritando, falando, ai miserável, tá me queimando. O Prota fala, bom, ficou claramente mais forte, então tá na hora de aumentar a intensidade disso aqui. E o Xanon só perguntando, e aí mestre, se liberar ainda mais seu poder, o seu corpo vai acabar queimando. O Prota fala, calma, tá tudo sob controle, Neng. Se seu corpo não consegue suportar o poder de fogo, torne-se
um com a tempestade e torne-se o raio. Eu serei o próprio fogo a partir de agora. Começa a se lembrar de todo o ensinamento que ele teve do Galliard. E os monstros falam, caramba, queimaram o Cleitinho Jacaré aqui, parceiro. E o Prota poucas ideias já tá fazendo uma grande bolota de fogo, dizendo que ainda não acabou. Quantas vezes ele golpeou com essa espada num único segundo. Quando ele golpear pela 14ª vez com essa espada, a Vigrid vai emanar uma luz ainda mais poderosa do que antes. Mas a partir do 15º golpe, não vai emitir mais luz nenhuma. Quando passar do 19º golpe, ficará apenas o vento em volta dela. As chamas vão sumir. Porra, no golpe 51, até mesmo o vento não fará mais barulho. Será calma quanto o olho de uma tempestade. A luz e o calor e o vento, todas as habilidades estavam presas na sua determinação. No golpe 60, a Vigrid ficará negra ao ponto de parecer o fundo do abismo. E assim, a lâmina negra vai nascer. O Getsu Show da final, é isso que ele vai usando. O monstro já vai morrendo. Ele derrotou com sucesso a 13ª Legião de Comandante Huey. Por causa disso, ele consegue um monte de habilidade mais uma vez, absorvendo a alma de todos os bichos e completa a habilidade Onda de Fogo também. Mas é claro que ele não para, continua decepando várias cabeças de pé grande da neve e continua fazendo seu massacre com fogo também, deixando o gelo para trás. Já faz um montinho falando que não quer pisar no chão, fazendo apenas um nhozinho de corpo. O bicho já fica até com medo dele. O Xanon fica perguntando se ele tá se divertindo, manda se lembrar que é eles que estão sofrendo aqui, viu? Parece que ele quer mesmo se matar por tanta ganância, mestre, pare com isso. E o Prota só olhando, falando, calma parceiro, eu só tô brincando. Mas se pergunta se tá feliz, porque ele tava com um sorriso na cara de fazer uma limpeza de bicho. Finalmente ele vai entrando numa caverna que tá toda congelada, e na frente dele já vai vendo um monte de osso se mexendo, e o Apopícia começa a ficar falando que ele fez um feito bacana vindo aqui, já deve ter sido reverenciado, seu humano de merda. Aparentemente você está com medo, não é? Você nem consegue reagir, suas habilidades físicas quanto mágicas já atingiram o limite humano. E olhando pra você agora, parece que nem mesmo terei que intervir nessa luta. Já fala, pessoal, chega aí meus parceiros, brotando um monte de cabeça pra querer comer o Prota. Literalmente, cada monstro daqui está no nível de um comandante de legião. A presença do Apophis exala uma aura avassaladora também. É por isso que pensou que teria algo diferente, mas acha que isso é desapontador também. Já mete um pulão, desviando de todas aquelas cabeças que queriam lhe morder. E o Apophis aqui falando, ué, como assim, cadê esse cara? Prota fala que eles nem mesmo possuem poder pra ser páreo pra mim, são muito fracos. Já aparece do ladinho do olho do bicho dos cabeção. Sua força física se recupera totalmente depois de um leve descanso, e o seu poder mágico está sempre transbordando também. Já vai declarando o seu território, fazendo dessa vez aparecer suas asas negras de dragão. E o Apopis aqui com medo, falando, meu Deus, era brincadeira, pô, pegadinha. Mas o Prota é poucas ideias, falando, pegadinha é uma porra. Já mete o seu golpezão, fazendo tudo, ficar pegando fogo. E o pessoal perguntando se ele gostaria de colocar seu nome no hall da fama. Mas o Prota, como sempre, vai apenas recusando. E o Xanon já aparece de novo, falando, ei mestre, não está faltando algo por aqui? E as presas venenosas do Apophis, que era formada por peças escondidas, cadê? Ele tá falando daqueles 2 dentinhos que fica na boca da cobra. Prota fala, é mesmo, né? Me esqueci disso e acabei botando fogo em tudo. Não tenho o que fazer. Eles vão indo, depois ele volta. Com esse nível de explosão, provavelmente, colapsou foi tudo. E o Xanon falando, mestre, você realmente é um louco, hein? Mas o Prota ajuda ele, jogando ele no meio da fogueira, falando, brilha, garoto. E o Xanon volta com a presinha venenosa para ele. Ele pode usar isso para fazer uma combinação com a lágrima de Ra. E o Xanon fica puto, falando, mestre, seu maluco, como você ousa me tacar no meio do fogo, hein, seu canalha? Prota fala, calma, tu nem se machucou, então tá tudo bem, relaxa. Já começa a usar as 2 presas para fazer uma grande combinação. Fica usando todo o seu poder, e elas já começam a formar um círculo do infinito. A lágrima de Ra e o veneno de Apophis se misturaram e formaram a fonte dos deuses e demônios. No passado, o seu irmão mais novo não sabia qual escolher. Depois de
de pensar muito, ele deu isso para o Aether, quem precisava desse item naquele tempo. O Aether, quem escolheu o poder divino e usou sempre, utilizou esse poder para atrair o seu irmão, que ser de coração frio, aqueles malditos. E o Shannon perguntando o que foi, hein? Tá em dúvida entre o poder divino e o poder demoníaco, mestre? Prota fala que não, é claro que não, já sabe qual vai escolher. Ele pega dessa vez o poder divino para ele. Alguns deuses ficam com raiva disso, por causa da escolha que ele teve. Os demônios ficaram com raiva e os deuses divinos gostaram. A essência divina, previamente obtida quando se subjugou Braham, despertou pela primeira vez. O Shannon fica perguntando o que é isso que tá brilhando na mão dele. Ainda está longe do suficiente, comparado com a essência dos dragões e demônios. Vai ter que evoluir bastante. Ele já vai chegando no andar 27, o pavilhão do Rio da Morte. Fala que essa foi diferente, ele foi colocado na sala de espera ao invés na zona inicial. Deve ter um motivo para o andar 27 ser diferente dos outros, por causa do funcionamento completamente diferente do mundo dos outros andares, diferente dos andares inferiores, que tipicamente composto por um teste e um mundo. Nos andares intermediários existem lugares que são divididos por seções, junto de vários pequenos testes, que cada um tendo seu teste e mundo diferente. Do andar 27 até o andar 30, abrangendo 4 níveis, são precisamente os pontos de partida dos testes interligados. No andar 30, os jogadores irão passar pelo teste final, baseado na conquista acumuladas do 27 ao 29. Por isso, não deve ocorrer nenhum erro sequer nesses 3 testes, que vai ter que fazer a partir de agora. Se ele fizer um movimento errado, vai ser impactado. No andar 30, ter de lidar com vários testes por vários andares de apenas uma vez. É desafiador, mas não vai ser algo tão difícil para ele. É parecido com um tutorial, só deve ser um pouco mais difícil, mas as missões devem ser as mesmas também. Só precisa focar na maioria dos pontos para atingir mais coisas ainda. Finalmente vai entrando no andar, já chega num lugar todo destruído e vários barquinhos quebrados. E os figurantes olham e falam: nossa, quebraram todas as embarcações. E o Prota fala: peraí, o que é isso na minha mão? O começo do teste do andar 27. Em toda a vida, quando chega a hora de partir, as pessoas morrem e vão para os pós-vidas. Porém, a jornada no reino da morte nunca é fácil, pois um deverá cruzar o vasto rio que fica entre o reino dos vivos e dos mortos. A missão é isso. O barqueiro já vem chegando falando: e aí, meu chapa, quem vem comigo, hein? E o Prota só analisando falando: droga, que merda é essa? Se ele falhar ao chegar no local após o tempo determinado, ele vai ter sua chance de reencarnar, removida, e se tornará um fantasma por toda a eternidade. Por isso, ele primeiro precisa escapar das várias ameaças da ilha e trilhar o seu próprio caminho. Nada demais, pô, só não vai poder viver de novo. O Rio da Morte é tão ácido e tóxico que um barco comum não consegue se manter inteiro enquanto navega por ali. Então os jogadores não têm escolha, além de receber a ajuda de alguém que possui um barco que consegue navegar pelo rio. E esse alguém era ninguém menos que o barqueiro Caronte. Já tá aqui um ogro todo feio. Caronte pede o karma de outros jogadores e dá informações falsas para ele. É um bandido golpista. Além disso, se der os materiais do barco para ele, Caronte vai construir para você, mas a qualidade do produto dele é bem variável, além dele demandar várias coisas diferentes. Com isso, todos aqueles que confiam nele acabam indo à ruína. Assim que o Xion chegou e entrou no andar Caronte, foi até ele como sempre, falando: bem-vindo, meu viajante. Se me der um pouco de karma, vou te ensinar o jeito mais fácil de atravessar o rio. E o Prota falando qual foi. O que vai acontecer se eu reportar pro sistema todas as vezes que você já mentiu pros jogadores, hein, bandido? O golpista já fica com medo. Ele acabou dando a informação que o Xion queria e precisava e acabou sumindo. De acordo com o Caronte, tem alguns materiais de alta qualidade para construir o barco dentro de uma floresta. Então vai usar aquele jeito. Já vem chegando outra pessoa falando: e aí, parceiro, você é o acumulador, não é? Já começa a se gabar falando: eu sou o Hector e esse aqui é o Ibrahimovic. Isso mesmo. E o Prota falando: e daí? Eu te conheço? Pô. E o Hector falando: e aí? Tu não conhece a gente? Como assim? A gente é famoso, pô. Eu sou influencer. É o líder do regimento da fantasia. E essa pessoa do lado dele é o vice-líder. E o Prota só pensando: regimento da fantasia. Depois da queda do clã da Espada Azuri e da divisão do clã Dragão Vermelho, outras mudanças ocorreram dentro dos 8 clãs, todos por um: Dragão Branco, Dragão Negro, Elohim,
clã demoníaco, nação sanguínea, mar da eternidade, irmandade da Yud, o dragão branco e o dragão negro, que se dividiram do clã dragão vermelho, pegaram a vaga deixada pelo clã caído, clã da espada azuri. Mas, já que a competição pelo topo é alta, eles tiveram vários poderes que emergiram, causando ameaças às suas posições. O regimento da fantasia é um deles também. Foi formada pela união de 108 grandes e pequenos clãs e equipes, que praticamente dominavam os andares inferiores. Eles não passam de fracote, resumindo tudo. Prota fala, tá bom, e daí o que tu quer? O Hector fala que imagina que ele tenha descoberto que o Caronte pede muito dinheiro para construir um navio, certo? O Prota fala que sim. O Ibramovic fala que não importa o quanto mão de vaca ele seja, procurar material necessário dentro do tempo é impossível. Então, o que acha de se juntar, gente? E o Prota só olhando, falando, tá de sacanagem, né, meu parceiro? Parece que eles estão forçando os outros jogadores a fazerem trabalho escravo, sobre o pretexto de cooperação. Eles estão forçando e suprimindo todos eles. Será que o clã deles foi construído dessa maneira também? Fala cooperação, ou seja lá o que for, eu me recuso, seus otários. Mas é claro que o Hector não ia deixar desse jeito, o figurante gosta de se mostrar. Falando, seu desgraçado, aceite antes que seja tarde demais pra tu. Se palavras não funcionam, a força vai resolver, seu otário. Mas é claro que o Prota não ia perdoar essa audácia toda do figurante, já mete a espadada no peito dele. O Ibramovic já fica com medo, falando, meu Deus do céu, passaram o Hector na minha frente. E o Prota poucas ideias, fala, e aí, tem mais alguma coisa pra falar, seu maldito? Vai indo embora, deixando apenas um figurante jogado no chão como sempre, lá que é o lugar dele. Depois disso, já vai entrando na floresta e passa a mão na árvore, falando que está sentindo a energia, a madeira que não se desfaz quando colocada no rio da morte, madeira fantasma. Quando ele fala isso, as árvores já começam a brilhar, falando, ah, tu achou a gente, não é? E o Prota já pula nelas, falando, sai daí, cala a boca, suas árvores malditas, cortando tudo, tirando vários pedaços de pau. Mas é claro que tinha um figurante apenas lhe observando, atrás daquela madeira grossa, e já vai contar toda a fofoca, falando, senhor Ibramovic, nem te conto, o acumulador, parece que ele está coletando os materiais, mas eles são meio estranhos, o que ele tá pegando? O Ibramovic nervoso, falando que não importa o que seja, deve ser algo secreto, afinal, ele busca ser o número 1, desde o primeiro andar. Precisamos terminar de construir o nosso barco, antes que ele faça o dele também. O acumulador está sozinho, se ele for cercado por vários barcos no mar aberto, o que acha que ele vai conseguir fazer? A gente precisa ir primeiro que ele, e vai ser a nossa hora, queremos colocar esse selo mágico nele. Isso foi criado por uma bruxa e é usado para aumentar as forças do regimento fantasma. Esse selo é usado para recrutar forçadamente as pessoas para o clã, basicamente o selo de escravo. Esse selo foi feito por um pacto com o diabo. Continua mandando o pessoal pegar material, já pega o Jorginho, fala para ele dar o Caronte um karma a mais, para que ele construa o nosso barco mais rápido que o do acumulador. Bestinha demais esses caras. No meio da floresta, mais alguns pedaços de pau caindo no chão. E o Shannon falando, mestre, que tipo de barco você quer fazer, hein? Não sabe o que ele tá tentando fazer com esses materiais estranhos. O Hariong fala que pensa o mesmo. Essa madeira fantasma não estava na lista de materiais do Caronte. O Prota fala que não precisam dele, só precisam achar algum construtor naval bem habilidoso. Calma, eles já estão chegando também. Começa a ver mais algumas pessoas que gostam de ficar pendurado em cima de pau. E o Shannon fica perguntando quem são eles, esses índios tatuados, hein? Essa é a tribo nativa da ilha, os canibais. Eles têm a inteligência e a capacidade cognitiva de construir bastante barcos, mas os jogadores tratam os canibais como se fossem monstros. Isso ocorre pois eles gostam de caçar, cozinhar e comer os jogadores. O Shannon fala, peraí, mas por que tem tantas pessoas loucas perto do mestre recentemente? Tem vários jeitos de morrer, sabem? Eles são bem burros. Os canibais já começam a usar sua habilidade secreta, cusparada no jutsu, jogando vários cuspizinhos, mas o Prota já fala, que nojo, tá ficando doido? Começa a usar o seu poderzinho de vento para rebater todos aqueles cuspes venenosos. E os canibais já acertaram, falando, ei, isso não vale, parceiro, tá roubando. O Prota já faz uma pergunta, falando, me respondo aí, onde fica a vila de vocês, canalhas? O Avatar Negro já fica nervoso, falando, como é que um jogador sabe a nossa língua? Impossível, não pode falar com os jogadores,
Isso é bem estranho. Um canibal já foi morto porque queria falar muito. Os outros já ficam putos com os olhos vermelhão de raiva. Mas o Prota já vai eliminando todo mundo. E falando, e aí? Vai me dar a localização ou não? Eu tô pedindo com carinho. Mas na verdade ele tá enforcando o canibal. Que fala, me mata logo. Um dia o maior dos desastres vai cair sobre você. Digamos que ele não termina num lugar bom também. E o Shannon falando, mestre, por que matou todos eles, hein? A gente não precisava de informação. Mas fala, droga, é tarde demais. Acabei me esquecendo disso, não é? O Prota já começa a reunir toda a alma dos canibais que ele tinha matado. E começa a pegar as informações que ele queria. Ele não precisa de ninguém vivo, é só pedir da alma. E os figurantes sem entender, falando, ué, que mensagem é essa aqui, hein? Que os crinas de canibais estão aparecendo, agora ferrou. Quem foi o maluco que ferrou com os canibais, hein? E o Prota sorrindo falando que agora as coisas vão ficar divertidas também. Os figurantes falam que essa floresta é uma região altamente frequentada por monstros canibais. Então, olhos abertos, meus parceiros. Alguns pombos só miando, falando miau. E falam, caramba, olha isso aqui, hein? Os corpos da equipe que veio antes da gente, dá uma olhada, hein? Eles devem ter sido mortos pelos canibais também. Eu acho que você deveria dar uma olhada nisso, hein? E a Raid nervosa falando, caramba, tem alguma coisa errada aqui. Os monstros canibais tratam os jogadores como uma presa. Então, eles geralmente tentam capturar a presa intacta, sem machucar o corpo para poder comer depois. Mas olhando tudo que ela tá vendo aqui, parece que eles estavam brincando um com os outros, hein? Vários monstros canibais foram mortos em alguma parte da ilha. O alto sacerdote ficou em luto ao saber desse fato. Seguindo as ordens do alto sacerdote, os sacerdotes de nível inferior começaram a entoar orações aos falecidos. A dificuldade do teste está aumentando por causa disso também. A abominação canibal vai aparecer para eles. Os canibais começam a aparecer que nem louco no meio da floresta. E a Raid nervosa, caramba, são perseguidores canibais, hein? A gente tá ferrado. Os monstros canibais têm uma habilidade única racial chamada de linhagem. Todos os monstros que compartilham essa habilidade podem dividir seus poderes com membros da sua raça, e quando um membro morre, seu poder é transferido para os membros remanescentes automaticamente, fortalecendo os sobreviventes restantes. Por fim, quanto mais canibais você mata, aos poucos, os sobreviventes vão se tornando cada vez mais fortes ainda. A rede fala, pessoal, se escondam depressa, não façam nenhum barulho também. Eles acabam escapando, se jogando no meio da mamoitinha, e uma perna peluda vai aparecendo aos poucos também. E a rede só escutando barulho, falando, que som é esse? Será que é o pé grande? E um grande monstro peludo vai aparecendo aos poucos, com canibais em cima. E a rede nervosa, caramba, que bicho assustador, hein? Essa coisa é muito forte. Nossa equipe não vai dar nem pro cheiro se a gente lutar contra isso. Fica feliz, porque ele não parece estar interessado nessa área por agora, hein? Os canibais já começam a lutar com os outros jogadores, tentando a facada em todo mundo. E o bicho peludo já começa a ver um jogador também falando, oi, meu chapa. Digamos que o jogador acaba virando um pouquinho de comida. E aqui tá o Ibramovic se tremendo de medo e raiva, falando, que diabos é isso, hein? Começa a se lembrar do Caim, mandando ele se lascar. Os canibais, isso é definitivamente obra daquele maldito. Temos que fugir dessa ilha antes que aquele monstro note a gente. Ainda bem que ele tem um barco reserva, vai usar isso para dar o fora daqui. Usa sua habilidade vento rápido e já começa a ir correndinho pra ponta da ilha, querer pegar o barco. Já vai ficando feliz, falando que eu finalmente consegui, estou salvo. Mas felicidade de figurante dura pouco tempo. O barco já é pisado e o monstro peludo fala que achei você, hein, seu pequeno inseto. Começa a dar uma risadinha com essa cara toda feia. E o Ibramovic nem se mexe de tão cagado de medo que ele tá. Já começa aos poucos ficar com o olhinho fechado, perguntando onde é que ele tá. Fala certo, né? Aquele monstro estava brincando comigo. É assim que eu vou morrer, desse jeito, todo espancado como figurante. Mas já vai vendo o Prota chegando com as suas asinhas de fogo, falando, caramba, o que é isso? E o monstro peludo falando que chegou um monstro de verdade, vai embora daqui, me deixe em paz.
O Ibramovic nervoso falando, o quê? O que está deixando aquele monstro com tanto medo assim? Eu quero ver o que é, mas eu estou falecendo um pouco, estou no meu limite. Digamos que o monstro peludo não aguenta e o Prota destrói o monstro canibal. Mas os irmãos dele já ficam puto, falando, maldito, eu vou te pegar, seu humano, a gente vai ter a vingança pelo Jorginho peludão. E o Prota só parado falando, tá vendo esse chifre aqui, meu parceiro? Eu não confio em ninguém de tanto que eu já fui traído, e isso é um tédio, cortando a cabeça de todo mundo. O sumo sacerdote descobriu o que ele fez na vila, ele começou a entoar novas orações, sacrificando os sacerdotes de nível inferior como oferendas para isso. A probabilidade no aparecimento do rei canibal aumentou, atualmente está em 81%, as orações foram aceitas e o sumo sacerdote começou a sua transformação. O rei canibal vai aparecendo. Prota fala que finalmente, hein? Parece que o rei canibal finalmente apareceu. Ele espera que não seja tão forte quanto o último, certo? Eles disseram que essa ilha é uma fortaleza de todo mundo. Já vai usando o seu passo a jato, voando com a sua asinha na direção do monte de rocha que tá no meio da ilha. Já vai fazendo seu pouso, falando, muito fácil pra mim, não tem nada que possa me parar. Na sua frente já tá o rei canibal, todo peludão, falando, finalmente apareceu, hein? A pessoa que estava machucando as minhas criancinhas. E o Prota só prepara sua espada, poucas ideias, ele não gosta de conversa. E o rei canibal fala, você está usando a chama, cataciclismas, hein? Que engraçado, isso é ridículo. Para empunhar as chamas do inferno contra o rei da morte é bastante visível, otário. Eu sou abençoado pelo rio da morte. Assim como o fogo é extinguido pela água, você também vai ser, otário. Prota fala, bom, o meu irmão disse que ele era um oponente formidável, ele quase não conseguiu derrotá-lo, mesmo com toda a sua equipe. Mas para o eu de agora, você fala demais, seu merda. Já usa o seu teleporte, mentira, só aparece atrás dele mesmo. Falando, e aí, otário, já mete o cortezão do peito até o umbigo pra ele aprender como faz. E os outros canibal falam, caramba, passaram a faca no rei. No fim, ele acabou sendo o mesmo que os outros, apenas um fraco. Mas ele é um chefe oculto que supervisiona todo o andar, e pensar que ele era tão fraco assim. De qualquer forma, ele não estava interessado nessa merda. Mas por outro lado, os monstros canibais são guerreiros e artesãos, mas também são ótimos construtores de barco. Entre eles, há uma técnica secreta passada pelos anciões, que é a habilidade de fazer o barco conseguir navegar pelo rio da morte. O barco que eles fazem tem uma função de encontrar rotas escondidas, o que o torna bastante útil. O Jeong também usou esse barco para encontrar aquela pessoa, a segunda professora do Jeong, a Lana. Ele também gostaria de conhecê-la, mas já começa a falar pro pessoal, e aí? Mesmo que o seu rei esteja morto, vocês ainda querem salvar os seus descendentes, certo? Se vocês querem viver, já vão me escutando direitinho. Então, se submetam a mim a partir de agora, sem ideia. Já começa a usar sua bolotinha, falando, tá vendo essa luz aqui? A marca do rei canibal, botando uma restrição em todo mundo, um item escondido, o token do rei canibal. O seu irmão usou isso para fazer os canibais construir um barco para ele. É claro que ele vai fazer o mesmo. Os canibais já começam a sentir um pouquinho de dor na cabeça, falando que nunca vai se tornar um escravo. Prota fala, bom, se vocês continuarem recusando, então eu vou começar a matar aqueles atrás de vocês primeiro. Os canibais já começam a ficar com medo, falam, não, a nossa mulher não. Então se a gente se render, você vai aceitar? Prota fala que não vai aceitar nenhuma condição ou negociação. Todos vocês precisam tocar no token, ou vocês morrem junto, vocês escolhem. Já começa a olhar pra trás, falando, pô, vou perder minha mulher se eu fizer isso, não é? Mas entende, eles acabam aceitando, e ele adquiriu com sucesso o título de líder de todos os canibais. Quem quer que seja que criou o Andar 27 deve ter um senso de humor bastante distorcido. Criar um território em um andar onde você tem 49 dias para escapar é difícil dizer se eles querem que você utilize ou evite isso. No entanto, se for bem utilizado, pode servir como depósito secreto de suprimentos, especialmente para o Bailuque, que tinha um grande interesse em venenos e estava particularmente interessado nisso tudo. Seu irmão deu as coordenadas da ilha para aquele cara, ele provavelmente está fazendo bom uso disso agora e gostaria de encontrá-lo e destruí-lo imediatamente, mas ele não pode sair por aí procurando nesse oceano em apenas 49 dias, certo?
Os outros sobreviventes já começam a aparecer aos poucos, falando obrigado, a gente quase virou alimento, como podemos recompensar sua gentileza? São os jogadores que foram mantidos em cativeiro pelos canibais, basicamente os porquinhos guardados. O Prota fala que ninguém precisa agradecer não, tem um pequeno barco naquela direção, peguem ele e vão para uma ilha principal. Os sobreviventes falam que estão vivos, mas o que fazem agora? Deveriam ter agarrado nas calças do acumulador antes e pedido uma ajuda, mas começam a se lembrar como o Prota é, sabendo que não vai dar certo, ele é muito assustador, a gente acaba morrendo na mão dele. A Heidi finalmente vai encontrando mais uma pessoa, fala, e aí meus parceiros, vocês estão vivos? O que foi que aconteceu, hein? Conta pra mim. Então eles estão dizendo que o acumulador derrotou todos os canibais, o restante da tribo se submeteu ao acumulador e agora estão construindo um barco pra ele. O Jorginho falando, o que a gente faz agora? É ótimo que fomos salvos, mas o tempo está acabando e perdemos todos os nossos itens para os canibais. A gente vai morrer, fica todo triste porque é muito fraco. A Heidi fala que várias pessoas estão machucadas devido à fúria dos canibais. O ar tóxico também está pesando em seus corpos. Nossa situação e força mental vão continuar a enfraquecer. A nossa equipe ainda consegue se mover e construir um barco para cruzar o rio, mas se deixarmos essa pessoa para trás, eles vão acabar falecendo. Eu não quero me tornar igual ao meu pai que abandona os outros. Pede para levarem ela até o acumulador, vai falar com ele. Ela vai dar uma conversada. E o Prota tá perguntando, e aí? Tu quer entrar no meu caminho? A Heidi fala que sim. É claro que não vai ser de graça. A gente vai entregar metade dos nossos pontos de karma também. E faremos qualquer coisa que você pedir. E o Prota fala, ó, qualquer coisa, hein? Você consegue cumprir essa promessa, minha parceira? Fala pra mim. E a Heidi nervosa, droga, eu estou ficando com muito medo, mas eu não posso recuar agora. Tem pessoas confiando em mim. Fala que sim, ela vai cumprir essa promessa, não importa como. O Prota fica analisando por um tempo, falando, interessante, você pode subir a bordo. A Heidi já vai ficando toda feliz, falando obrigada. Mas o Prota fala, calma aí, tem algumas condições. Primeiro, a taxa de embarque é de 90% dos seus pontos de karma, sem discussão. Segundo, sempre sigam minhas ordens. Terceiro, não mostrar qualquer interesse em que eu fizer, tá entendendo? Apenas isso. A Heidi já vai contar tudo pro pessoal, falando todas as condições, mas eles acabam ficando felizes, falando que o que importa é ficar vivo, não é? O Shannon fala, ó, grupo de escravo 1 e agora o grupo de escravo 2, hein? Você tá ficando bem, mestre. Prota fala que não, deveria ser o grupo de escravo 2 e o grupo de escravo 3, você tá errado. O grupo de escravo 1 tá aqui, ó, carregando um monte de pedaço de pau. E o Shannon fica brabo porque ele foi incluído no grupo 1 também. Mas peraí, aquela mulher, o nome dela é Heidi, certo? Ela tem um talento e tanto, ela ainda peca em várias coisas, mas pode acabar treinando ela. É raro alguém ter um olho desse jeito, tão determinado, precisa ficar de olho nela. Em outro local, na base principal da aliança do clã da ilusão, já tem dois cavaleiros apenas treinando, aquela lutinha boba de sempre. Um bate pra cá falando, ai, a minha mãe me dá café com leite, e o outro acaba perdendo a espada falando, nossa que forte, café com leite é pesado, hein, e fica jogado de bundinha no chão, nem pra furar o coração dele presta, coisa de besta. O seu amigo fala que ele melhorou demais, talvez na próxima ele possa acabar perdendo, hein. O loirinho fala que tá falando sério, esse é o capitão, o Kreutz. Mas já vem chegando o Jorginho de novo, falando pro capitão, a gente tem uma mensagem, hein? Eu vim aqui pra reportar uma emergência urgente, dê uma olhada nisso. O Kreutz olhando fala, caramba, o rei canibal, que droga, hein? Fica muito puto, fala que se o líder souber disso, ele vai ficar furioso. Depois de escravizar todo mundo, quer dizer, pedir ajuda dos canibais de forma honesta, ele conseguiu fazer seu barco. Já fazem vários dias que eles estão cruzando o Rio dos Mortos, a bordo do barco do acumulador. A Heidi está completamente ciente do porquê o Caim disse aquelas coisas antes, todo mundo queria perguntar. Fiel ao seu nome, o Rio dos Mortos está repleto de vários perigos. Os monstros já começam a aparecer, uns bichos todo cabeçudo e feio. Fala que o barco está virando, segurem firme, agora ferrou. E tem mais monstros aqui atrás também, agora já era. A Heidi fala que existe outras rotas seguras, então por que ele insistiu em vir por aqui? O que diabos o acumulador está pensando? Já vai ficando toda de boca aberta, porque o Prota já está em cima do monstro com seu espadão de fogo, falando, sai daqui monstro feio, dando seu golpezinho de fogo. E pouco tempo depois, todos os monstros da boca aberta já estão mortos. A Heidi fala que nossa, essa foi por pouco, hein, quase a gente bateu as botas. Eles
entraram em águas que são habitadas pelos peixes predadores, uma espécie de rei dos mares. Mais tarde, uns piratas já vão aparecendo. Prota fala, ó, eles chegaram na hora certa, hein? Ele sorriu quando soube da notícia que os piratas apareceram e agora já está ameaçando falando onde está a localização do Palácio Cristal, hein? Ou você sabe de alguma coisa sobre a Raposa Azul? É melhor abrir a boca, se quiser ficar vivo, não é? Depois de pedir de uma forma honesta, o pirata acabou revelando tudo e pediu para poupar sua vida. Com isso, eles vão ser capazes de navegar por essas águas em segurança agora. Obteve mais um escravinho de graça. Já fica apenas no barco, olhando a sua nova joiazinha, falando que isso aqui é a pérola do mar do rei do mar. Aquela pessoa certamente vai gostar desse tipo de joia, hein? Começa a se lembrar dela, Rosa Azul, a Lana, a segunda mestre do Jeong e a líder do Andar 28 também. O primeiro encontro do Jeong com a Lana foi bem desagradável devido ao pequeno mal-entendido. Eles entraram em uma discussão e, inevitavelmente, eles tinham que lutar. Ela não parece ser uma má pessoa, então ele deveria pegar leve. Naquela época, o Jeong alcançou o terceiro despertar e conseguiu as asas celestiais, causando um forte delírio e arrogância nele. O resultado da partida foi completamente derrotado. Com suas habilidades de magia e esgrima em níveis impressionantes, sua personalidade ousada e despreocupada e seu grande carisma que afeta qualquer pessoa, o Jeong rapidamente criou uma forte admiração por aquela mulher. Depois daquilo, o Jeong seguiu a Lana persistentemente. No começo, a Lana achou que ele era bastante irritante, mas ela eventualmente deu um braço a torcer, pois ela achava ele parecido com um filhote de cachorro, e assim nasceu um relacionamento forte de mestre e aluno dos dois, até a queda do Jeong. Mesmo durante a guerra entre o Jeong contra os outros clãs, a Lana continuou ao lado do Jeong até o final. A maioria do poder que ela tinha se colapsou por causa disso, mas ela não era uma pessoa que se arrependia das suas ações. O que aconteceu depois disso permanece desconhecido. A última vez que ela foi vista foi no Palácio de Cristal, localizado no Rio dos Mortos também. Ele realmente quer encontrar aquela mulher. Seria incrível se ele pudesse convidar ela para se juntar ao meu clã também. E de acordo com o que eles me falaram, ela deveria estar por aqui, em algum lugar. Fica olhando pra pedrinha, falando que espera que isso funcione com ela e ela entre no seu grupo. Mas já começa a sentir um pouco de energia estranha. Já manda o barco parar agora mesmo, que ele quer dar uma olhada. E a Heidi fica perguntando o que foi, hein? Toda curiosa a loirinha. Mas o Prota já vai pulando do barco. Observação: as águas do Rio dos Mortos são extremamente ácidas e tóxicas, mas não está falando do Prota, né? Ele já fica mergulhado, falando, até que é quentinha, hein? Usando as asas de fogo para se cobrir, consegue anular os efeitos negativos que o rio tem contra ele. Mas umas almas penadas já começam a aparecer, falando do humano, hein? Um humano vivo, um espírito de terceiro céu está ao seu lado, eles não conseguem fazer nada. As almas já começam a correr, falando, corre Berg, esse humano é poderoso demais. O deus do mal sorri para ele por causa desse poder. E o Zarael já começa a abençoá-lo também. Prota fala, bom, Zarael, ele está quase me considerando seu apóstolo, hein? Eu estou feliz por ter mais lacaios por aqui. O Agares fica puto porque estão querendo colocar a mão no que é dele, mas todos os deuses e demônios cagam, nem ligam para o que ele tá pensando. Prota fala, então está por aqui, hein? Finalmente encontrei. O Palácio de Cristal tá debaixo d'água, apenas afundado. Começa a entrar por aquele local que tá todo destruído. Fala, que diabos é isso, hein? Não tem um único lugar por aqui que esteja intacto. O Palácio de Cristal costumava ser protegido por uma barreira, mas agora a barreira se foi. O lugar inteiro foi corroído por causa do rio. E há sinais de batalha por aqui também. Vai vendo uma porta, falando que deve ser por ali, não é? E que tipo de joias são essas que ele tá encontrando por todo o local? Poderia fazer parte da coleção da Lana também, mas o que ele vê na sua frente vai deixando ele paralisado. Começa a lembrar do Jeong, falando, você sabia, mestre? Existe um dia na Terra chamado de Dia do Professor. Vai dando para ela uma joiazinha, falando que isso é um presente para minha amada professora, em comemoração ao Dia dos Professores, é claro. A Lana ficou toda feliz por ganhar aquilo, falando, obrigado meu pupilo, até que enfim vocês fez algo bom, hein? E na frente do Prota já tem um cadáver com essa joia. O Prota fala, caramba, não acredito nisso. Lana, é você. E acabou. Os segurantes andando pela floresta falam que ela é uma região altamente frequentada. Olha isso, mano, esse português do caralho, bicho. Porra!